Olá, ouvinte, espectador da Sonora, boa noite. Eu sou Jason Prado, estou aqui com a Adriana Relui e hoje nós vamos conversar com Rui Godinho. Rui Godinho é escritor, pesquisador, radialista, ator e produtor multimídia paraense. Ele é conterrâneo do nosso mestre José Maria Braga. Rui é fundador da Abra Vídeo, produziu o programa Música no Ar na Nacional FM de Brasília e na Rádio Cultura, e o programa Estação Brasil na Rádio Cultura FM de Brasília, todos nos anos 1990. Também produziu e apresentou o programa Cantos do Brasil na Rádio Comunitária da Universidade de Brasília, no início dos anos 2000. Dirigiu os programas de televisão Giro da Solidariedade e Caminhos da Solidariedade para a Rede Vida de TV, Câmara Viva, TV Comunitária do Distrito Federal. É um dos fundadores e ex-presidentes da TV Comunitária do Distrito Federal. Rui coordenou ainda a produção do projeto Solidariedade Noruega-Brasil, show com gravação de CD ao vivo para a Embaixada da Noruega, com a participação de 58 artistas, 14 noruegueses e 44 brasileiros, com renda do show e da prensagem de 30 mil CDs para o programa Fome Zero do Governo Federal em 2003. Produz e apresenta o programa Roda de Choro, na Rádio Câmara FM de Brasília, desde janeiro de 2003. Esse programa é transmitido para mais de 230 rádios em todo o país. Coordenou a produção e direção de mais de uma centena de vídeos institucionais para o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. E é ainda autor da série de livros Então Foi Assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, com 4 volumes publicados. E publicou ainda um 5º volume sobre os compositores amapaenses, há exatamente um ano, em agosto de 2019. E tem mais. Rui Godinho produz e apresenta o programa radiofônico Então Foi Assim, desde 2010 nas rádios Nacional AM, Nacional FM de Brasília, Nacional da Amazônia e outras 270 emissoras universitárias, comunitárias, educativas, culturais e web rádios de todo o país. E é ainda um ativíssimo palestrante sobre música brasileira e produção multimídia. Fala sobre a história, as origens, os bastidores da criação. Isso é o currículo pequeno e minúsculo do nosso convidado de hoje. Bem-vindo à Sonora, Rui Godinho. Boa noite. Ô, Jason, muito agradecido pelo convite aí de vocês, o seu convite da Adriana. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Esse currículo aí é o currículo de um produtor cultural brasileiro, né, que precisa se envolver com uma diversidade, né, de atividades para poder ter uma vida confortável, né? É verdade, é verdade. Produzir cultura no Brasil é complicado, né? Mas você está nessa estrada há muito tempo, né? Vamos começar com essa coisa de você ser comunicador, ser radialista e ter sido atraído pela música sem ser cantor. Como é que aconteceu isso na sua vida? Conta pra gente. Pois é, eu acho que fui fisgado pelo rádio, porque eu repito muito, né, que a minha mãe deixou o rádio ligado. Então eu fui fisgado ali com músicas que até não tinham a ver com a minha época, né? Porque eu era um garoto e ficava ouvindo Vicente Celestino, né? Olha! Dormir ébrio, na bebida busco esquecer, aquela coisa muito dramática, mas que me sensibilizava, né? Então ali, ouvindo rádio todos os dias, amanhecia, já se ligava o rádio e só se desligava na hora de dormir, né? E a rádio era muito democrática na época, tocava, não era tão, era bem diversificada, não era tão segmentada. É verdade. Você ouvia música italiana, música francesa, música brasileira, você ouvia Luiz Gonzaga, mas também se ouvia, né, Emilinha Borba, e a Bossa Nova, depois o Tropicalismo, os Beatles também, né? Era um negócio eu ouvia de bem... tudo, né? Nós estamos falando aí o quê? Do começo dos anos 60, 70? Você já estava lá? Exatamente. Estou te envelhecendo sem querer. Não, eu nasci em 55, então, aí com 5 anos, né, no início dos anos 60, eu já... Isso lá no Pará ainda, em Belém do Pará. Em Belém do Pará, nasci na capital, na metrópole da Amazônia, né?
Conte mais para a gente, para o nosso ouvinte. Pois é, então eu já vim com essa sensibilizado também com essa veia artística, não é? Que é uma coisa que a gente traz de berço, né? E tanto que ainda no curso primário, né? Ainda escrevendo as primeiras redações, numa delas eu fui premiado, então eu notei que eu tinha uma sensibilidade assim, aquele dom da observação, né, que me levaria, quem sabe, um dia a ser poeta, né? Eu não me considero assim um poeta, né, mas eu escrevo meus poemas e publico sem nenhuma vergonha hoje em dia. E né? você tem poema musicado? Não? Você se tornou letrista? Você tem música já? Tenho. É? Pô, que legal. Aí, tá vendo? Esse lado não está naquele currículo que eu li. Não tá, é porque foi uma coisa recente, né? Eu sou parceiro do meu irmão, Leandro Medina, que é cantor, compositor, arte educador, dançarino, que mora em São Paulo há muitos anos também. E tivemos oportunidade de fazer uma parceria numa música chamada Euá, que é exatamente no sincretismo religioso, né? Na Umbanda, é Santa Luzia. Olha, né? Santa Luzia, a Santa dos Olhos, não é isso? A Santa Exatamente. Protetora dos Olhos. Exatamente. Nós estávamos conversando no grupo da família, e ele perguntou para o povo que mora em Belém ainda se lá ainda se mantinha aquele costume de acender velas e botar vela na janela no dia de Santa Luzia. Aí veio a primeira parte da música, eu gravei imediatamente no grupo, e ele respondeu e fez a segunda parte e me deixou com a incumbência de fazer um refrão e dar uma forma, né, final à música. Então compusemos Euá, né? Olha. E depois disso, agora já na época da pandemia, essa parceria é de 2018, mas eu já havia composto letra e música, algumas composições para peças de teatro. Então, eu já tinha algum pezinho na composição musical. Eu toquei violão há muitos anos. Como trilha ou como teatro musical? Como trilha de... Como trilha. Como trilha? Olha. Então, compus em Belém e compus aqui em Brasília também, para uma peça. Você, desculpe eu fazer essa pergunta, você foi de Belém para Brasília em que época exatamente? A gente já sabe a sua influência lá. Em 82, foi quando 82? eu renasci. Eu nasci em 55 em Belém, renasci em Brasília em 82. Renasci é um sentido metafórico ou renasci no sentido espiritual? Eu mudei, inclusive, de nome, né? Porque meu nome é Rui Sérgio. Nome então, eu era composto. Na família como Serginho, Sérgio, Serginho, Sérgio. E esse Serginho era um cara medroso, um cara tímido, muito tímido. Sei. Não é? Então, quando eu saí de Belém, eu já fazia teatro, já tinha vencido um pouco essa coisa da timidez, mas quando eu fui para o teatro, quando eu fui me envolver com a arte, a poesia, com a música, em Belém, ainda em Belém, que eu fiz parte de um grupo de teatro chamado Grupo Experiência, que existe até hoje, né? Então, eu passei a ser chamado de Rui. Era Rui, 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 Rui. E eu fui achando que o Rui era um cara mais interessante, sabe? Ganhou vida, né? Ganhou vida. O Rui não era medroso, o Rui não era tímido, o Rui não tinha complexo de inferioridade. O Rui era visto como um ator, né? Um cara que produzia, um cara que fazia poesia, que estava envolvido na arte de uma forma geral, né? Que legal. Então, quando eu fui para Brasília, eu deixei o Rui em Belém. Você deixou o Sérgio em Belém? Você deixou o Sérgio em Belém. Eu só trouxe o Serginho, tu vai ficar por aí, cara, porque tu é muito tímido, esse mundo lá fora é muito doido, tu não vai aguentar. E eu tive a sorte de conhecer o Rui através do sorteio que o Leonel Laterza fez, e eu ganhei os seus 4 volumes, né? Que beleza, olha só. Tá vendo? Bom. Essa moça tem muita sorte, né? Sorte demais. Falei para ela hoje. Isso parece mutreta com
Com o Leonel, né? Ainda vou averiguar se não tem uma mutreta Não, nesse e você não sorteio. sabe, Jason, tinha feito poucos dias que eu tinha conhecido o Leonel Laterza. É mesmo? Aí ele me adicionou no Face, no Instagram, me convidou para participar do sorteio e ganhei. Olha, ele é maravilhoso, né? O Leonel é muito bom. Muito bom. Então, mas aí você foi então para ser ator de teatro em Brasília? Você foi estudar? Não, na Como é que verdade, você... a minha vida também passou por profissões convencionais, né? Eu fui bancário de um banco federal, que é o Banco da Amazônia. Eu vim transferido de Belém para cá, já como um funcionário, né? Do BASA, Banco da Do BASA. Amazônia, o famoso BASA. Eu vim para cá só que eu não me enquadrava naquele tipo de serviço, naquele tipo. Eu achava que a minha vida não seria por ali, né? Sei. E na primeira oportunidade que eu tive, eu saí do banco num PDV, né? Plano de demissão voluntária. Sei. Né? Sopão. Sopão. Exatamente. Aí eu comecei a experimentar, a viver perigosamente, né? Que era um mês ter dinheiro, no outro não, um mês ter dinheiro, outro não, quer dizer, mas buscando sempre, estava buscando recursos para desenvolver o trabalho artístico, né? E também ter a felicidade de conseguir, num mês apenas, dinheiro para um ano inteiro, né? Por intermédio de um projeto, né, em que você é bem remunerado. Por exemplo, esse projeto aqui então foi assim, Compositores Amapaenses, está aqui atrás logo. Sei. Foi lançado em 2018. O quinto volume. Inaugurou a vertente regional da série de livros. Viu, Adriana? Você não tem esse. Depois eu vou providenciar. Esse não tenho. Com dedicatória, por favor. Tá, claro. Esse projeto desse livro está na lei ou você fez direto com verba de patrocínio de governo? Foi a Prefeitura Municipal de Macapá. O prefeito é ligado à questão cultural, né, fortemente. O nome dele é Clécio Luiz Vieira. Ele foi produtor cultural também, então conhecia a obra, né, os 4 volumes, e quis deixar, está na segunda legislatura dele, né, como prefeito. Então ele quis deixar esse legado dele, né, que seria um livro escrito com a linguagem que a gente escreveu, então foi assim, contando não somente a história das composições mais famosas da música popular amapaense, mas também contando a história da música do Amapá. E é bem interessante porque você ainda encontra pessoas que são pioneiras da música do Amapá, a legítima música do Amapá, né? Você encontra, ainda estão por lá, né? Eu lendo no seu release, fui dar uma pesquisada na internet e vi que a música tem uma dimensão grande fora do Amapá, né? No mundo, até mais. O quê? Pelo Caribe ali ou ela vai para a Europa? Como é que é essa expansão da música do Amapá? Fora Brasil. Ela atravessa o quê? Para Guianas ali? Guiana, exatamente. Atravessa o Atlântico? Atravessa. Vai para o outro lado? Eles fazem um intercâmbio, na verdade, ali, porque aí quando eu era menino, eu ouvia muita música, merengues, salsas, né? Da República Dominicana, por conta das ondas curtas, né? E no Amapá também, que naquela época fazia parte do Pará, né? Do estado do Pará, também lá eles recebiam muita música, o zouk, né? Cacicó. Cacicó, que é um gênero muito interessante, né? Então isso tudo influenciou, né, a música da Amazônia, né? E a música da Amazônia também tem uma influência lá, né? Caribenha, né? Pô, que legal, Caribenha. Não sabia disso. Aprendi lendo o seu release, tá vendo? Escreveu uma coisa, a lambada, né? A lambada, quando eu era menino, que eu ficava na frente das gafieiras, né? Apreciando o povo dançando, adorava ver o povo dançar nas gafieiras. E tinha um janelão grande, dava para ficar vendo, né? E ali tocavam merengues. E o merengue, depois, ouvindo a lambada, é exatamente o mesmo ritmo. É verdade. É interessante isso. Quero ver. Quando ele mandar, você me presta, Adriana. Quero dar uma lidinha nesse livro. Tá.
Pode deixar. Ainda estou terminando o volume 1. É. Porque é tanto detalhe, cada história. Aliás, ô Rui, como é que você chegou até os autores dessa música? Como é que foi o processo para você fazer toda essa pesquisa? Olha só, Adriano e Jason, vocês vão notar esse aliás aí que você falou. Você falou aliás e passou um bom tempo, né? Assim, antes de começar a engrenar a conversa, né? Tem uma história aqui no volume 4 de Zanzibar, que tem essa palavra aliás, não tem? Aliás, bazada coisa azul, meu olho. Então Nossa, eu quero te quando eu morava em Salvador, eu ouvi muito essa música. Eu vou te contar então depois, contar para vocês essa história do Zanzibar, né? Que tem essa palavrinha. Aliás, eu vou te contar como foi que ela entrou na música, tá? Mas essa coisa da pesquisa para eu iniciar esse projeto foi o seguinte: aqui em Brasília, na Rádio Cultura, tinha um programa chamado Estação Brasil, que estava assim, em produção. Aí uma amiga minha, chamada Adriane Lorenzon, que mora hoje no Sul, ela é gaúcha. Ela morava em Brasília na época, e ela era locutora dessa rádio, e aí ela iria assumir a produção deste programa, chamado Estação Brasil. E ela me convidou, então, eu já tinha uma inserção nas rádios, ela me convidou, quer produzir comigo? Vamos sim. Como era um programa de 2 horas semanais, era toda segunda-feira, de 10 à meia-noite, e aí nós começamos a criar quadros no programa, né, para compor aquelas 2 horas. E um dos quadros era a origem da música. Então, quando o compositor passava por Brasília, ou mesmo os de Brasília, vem lançar disco, passa na rádio, ok, então dá uma entrevista lançando seu disco, mas também tem um quadro aqui que é a origem da música. Você pode contar a origem de uma dessas músicas aí? Essa música surgiu assim, assim. E tinha muita história interessante. Eu notei logo no início que seria um mote interessante para um acervo maravilhoso. Aí eu falei para Adriane, nós vamos ter em 10 anos um tesouro nas mãos. Eu falei para ela, sabe? O que é que é? Eu falei, as histórias que esses caras contam. Cada história interessante, né? De como surgiu uma canção, a gente pensa que foi feita para uma coisa, foi feita para outra. Tem histórias engraçadas, histórias surpreendentes, histórias dramáticas, né? Aí eu falei, poxa, é legal. Legal escrever. Um dia eu vou escrever sobre isso. Eu acho que em 10 anos nós teremos um acervo maravilhoso. Em 2006, isso foi em 97, olha só. Em 2006, o programa, na verdade, ele foi suspenso, acabou o programa. Porque quando muda o governo, a rádio é do governo, né? Então, por mais que esteja dando certo tem que descontinuar a programação, que tem uma audiência boa, mas entra um outro governador e quer mudar tudo, botar a sua própria cara, governador muito popularesco, né? Assim, muito ligado à questão do populismo, né? Ele assumiu a rádio, chamou um cara de nome Perdigueiro, você vai assumir essa rádio vai ser sertaneja romântica. Então, nosso programa, que era lançando CDs, né, fazendo novos lançamentos e outras coisas assim, mais voltado para a música independente, ele saiu do ar, né? Então, eu continuei pesquisando, independentemente dessa questão de ter um programa ou não, eu continuei pesquisando. Ô Rui, só para o nosso espectador entender, a rádio então que você está falando é a Rádio Nacional de Brasília, ela não é nacional, ela é do governo do estado, do Distrito Federal, é isso? Ou era na rádio da UNB isso? Rádio Cultura. Isso era na Rádio Cultura. Ligado ao GDF. Entendi, ligado ao GDF, né? Tá. A Rádio Nacional é da EBC hoje. É da EBC, né? É a antiga Rádio Nacional, né, da Rádio Brás, né? Então, aí quando foi em 2006, eu falei, Adriane, tem aqui algo em torno de umas 400 histórias que a gente pode pensar 80 histórias e lançar um primeiro livro. Só que a Adriane, ela tem um vínculo muito forte com as universidades,
com academicismo, né? Uhum. Ela fez 2 mestrados, já fez doutorado. É uma Então, pesquisadora, né? é uma pesquisadora, ela está ali mais voltada para a questão acadêmica e ela me liberou para eu escrever o livro, né? Aí, só que ela foi convidada por mim para ser a revisora de toda a série, né? Não só revisora gramatical, mas revisora do estilo. Porque nós criamos naquele momento lá, ela perguntou como é que você quer que seja o estilo do seu livro. Eu digo, eu quero uma conversa em uma roda de fogueira, as pessoas conversando, aí alguém levanta e fala, essa música tem uma história, e conta a história, né? Uhum. Logo mais eu vou contar a história de Zanzibar, né? Em função do aliás da Adriana. Então, a Adriane me liberou, eu em 2 anos escrevi o volume 1, foi lançado em 2008, né? Uhum. Então, quando eu lancei o volume 1, a Adriana está tendo agora essa experiência de ler esse livro, e ela, quando pegar o volume 2, ela vai ver que alguma coisa mudou. Porque essa aqui, o volume 1, ele se focava muito mais nas biografias das canções, sabe? Como ela foi feita, Exato. a historinha de como ela foi feita. Só que durante o processo da pesquisa, conversando com os compositores, eu percebi que tinha uma coisa muito importante que eu poderia mapear, que são os processos criativos, né? Isso. Cada um compõe de um jeito, é interessante, sabe? Alguns coincidem, né? Mas tem centenas de formas de você compor. Tem gente que acorda no meio da noite e escreve uma música que sonhou com ela, anota e está feita a música, né? Tem um outro que está no ônibus, ele só compõe se for no caos. É o caso da Simone Guimarães. Ela não precisa de um ambiente especial, de um silêncio, não. A mãe estava na UTI, a mulher estava compondo uma música ali, porque a coisa está chegando, impressionante, né? E eu descobri, inclusive, que tem pessoas que compõem por psicografia, que é o caso do nosso amigo queridíssimo Márcio Borges, que fez o prefácio do volume 3, né? Uhum. O laranja. Ele fez o prefácio do volume 3 e o volume 3 abre a segunda história, é a história de Clube da Esquina número 2. O Márcio Borges fala que muitas vezes ele se sente compelido a escrever uma letra em que depois ele vai olhar e ele tem um estranhamento em relação ao que ele escreveu. Será que isso aqui é meu? Será que não foi uma psicografia? Será que não veio? Eu não apenas canalizei? Fica na dúvida. E eu percebi que tem muitos compositores que têm. Anastácia, por exemplo, ela escreve contrato de separação, a letra. Vocês lembram dessa música? De que maltrata o meu peito é ilusão, e por ser ilusão é mais difícil de acabar, né? Olha só, essa letra é lindíssima. Ela compôs assim, ela acha que foi um tchan, né, que deu nela, e ela foi os irmãozinhos, né? Então você vai perceber que no volume 3, no volume 2, eu já enfoco também processos criativos, né? Uhum. E relações de parceria. No volume 3, eu já começo a enfocar a questão, no processo criativo, dessa relação com o divino. Como é que funciona para você? Você tem uma relação com o divino? E as pessoas acham, né, que é o momento certo delas se declararem que sim. E o volume 4 tem outras coisas também que foram surgindo, como a importância do rádio, por exemplo, né? Se o compositor precisa de um ambiente especial para ele compor, ou se ele compõe com o auxílio do instrumento dele, entendeu? Porque se o cara é um virtuoso, se ele é um grande estudioso do instrumento, ele tem tantos recursos que ele faz coisas maravilhosas. Mas se ele conhece só os acordes do quadradão aqui, né? Por exemplo, no violão, ele fica muito preso sempre aos mesmos acordes e vai fazer melodias pobres, entendeu? Olha só como tem uma correlação, né? Então, eu percebi que eu poderia trabalhar ampliando um pouquinho mais esse escopo, né? Sem perder o foco principal, que são as biografias das canções. Né? E deixa eu te perguntar, eles não se repetem, né? São autores diferentes, são músicos diferentes, músicas diferentes, ou você em algum momento convoca de novo, reconvoca
o autor ou a música de algum livro anterior. Sim. Na verdade, esse livro, por exemplo, o volume 1, né? Quando eu lancei o volume 1, digamos que eu tenha conversado apenas com o autor da melodia. Sei. Não é? Uhum. E o cara contou, foi assim, eu fiz assim a melodia, assim, assim. Aí o fulano veio, pegou uma letra. Eu procurei o fulano, meu parceiro, fez uma letra. Essa letra ele fez aí, acho que foi para uma namorada que ele tinha na época, mas não conta os detalhes de quem fez a letra. E eu estava muito ansioso para publicar as histórias, publico, né, com a versão de um autor apenas. E fico aguardando o momento de falar com o segundo autor para eu publicar no volume seguinte, revisada e atualizada. Né? Então, eu chamo de volta. Ô, Rui, quantas canções biografadas e distribuídas? Como foi a distribuição nos 4 volumes? Pois é, eu digo que a seleção das músicas que entraram nos livros foi as músicas em que eu alcancei os autores. Porque alguns compositores, por exemplo, Caetano, não cheguei no Caetano ainda, Chico Buarque, eu não cheguei no Chico Buarque ainda. Então, quer dizer, lógico, a gente tem a intenção de abraçar, né, o universo. Eu, por exemplo, estive já 2 vezes em Recife para conversar com Paulo Diniz e não consegui. Ele estava com problemas de depressão, estava muito doente e não me recebeu, embora a gente tenha combinado, né, dele me receber. Mas também, lógico, isso aí é uma coisa que eu relevei, mas eu continuo no pé dele, né? Mas eu já perdi chance de entrevistar, por exemplo, Paulo Vanzolini, né? E o Elton Medeiros, exatamente o Paulo Vanzolini por falta de oportunidade, porque esse projeto ele precisa ter um patrocínio. Porque eu preciso viajar esse Brasil todo, me hospedar, pagar transporte, pagar alimentação, né? E voltar para Brasília com esse material. Então, eu preciso viajar muito para ir até os compositores. Elton Medeiros, por exemplo, ele estava um pouco inacessível no final da vida, porque estava cego, né? Então, a gente não tinha acesso, embora o Zé Renato, que é amigo, foi amigo dele, falou, não, eu vou tentar conseguir para você. O próprio Assis Vidal também falou, não, vamos dar um jeito de você falar com ele, ele é meu amigo, né? E acabou falecendo sem eu conversar. Então, as 200 e tantas músicas que eu tenho biografadas na série de livros foram as composições que eu alcancei, né? No entanto, nos programas de rádio, e também eu faço uma seleção com as composições mais conhecidas, viu, Adriana? Acho que na memória, elas leem uma história, ela fala, eu conheço essa música, porque ela teve uma projeção razoável, né? Então uma boa projeção, como Samarina, por exemplo, né? Uma projeção nacional, né? E as músicas menos conhecidas, como eu tenho um programa de rádio também, eu posso até entrevistar um compositor, um artista regional, que só é conhecido em Recife, só é conhecido no Pará, e eu faço um programa de rádio com ele e vai para 280 emissoras, né? Mas no livro eu só vou incluir as composições que ganharam uma projeção maior em função da memória afetiva, né? Das pessoas com aquela música. Embora hoje em dia você tenha acesso no YouTube a qualquer música. Se você não lembra da música, você vai no YouTube e digita lá e você vai encontrar, né? Me chamou muita atenção a música Cais, do Milton Nascimento, né? Que é lindíssima, por sinal. E que ele fez essa música para Nana Caymmi, né? Devido a uma experiência nada agradável que ela passou no festival. Pois é, essa música, quem fez a letra foi o Ronaldo Bastos, né? Isso, e essa música, ela é contada em detalhes, quer dizer, com a edição atualizada e revisada no volume 4. O Milton Nascimento e o Ronaldo Bastos assistiram, porque naquela época dos festivais tinha a torcida organizada, o Brasil parava para festivais, né? Era uma coisa linda. É verdade. Olha, o Brasil
esse Brasil, né, já teve coisas maravilhosas, né, Jason? É verdade. Eu estava lá, assisti os três. Estava cantando uma música do Dori Caymmi, né? Hum. E ela foi muito vaiada. A plateia não perdoou, vaiou muito e ela ficou, mas com uma dignidade muito grande. Ela tentou cantar, não conseguiu, até entrou um pouco fora porque não se ouvia, né? Então eles viram aquela situação e ficaram muito penalizados, né? E então fizeram uma combinação de que dedicariam uma música. A melodia foi feita pelo Milton Nascimento e a letra pelo Ronaldo Bastos, né? Então ele fez Cais exatamente dedicado a Nana Caymmi. Mas quando a Adriana fez aquela pergunta do aliás, ela acabou tirando um caminho que eu queria entender aqui com nossos ouvintes. Você dizia que saiu do banco, começou a trabalhar com a arte, e eu queria saber como é que se dá esse salto da arte para a comunicação, para o rádio, e do rádio para a música, que esse buraquinho aí eu não consegui fechar. Pois é, eu ainda em Belém fui envolvido com teatro, com poesia e com música. Tocava violão, cantava, fazia algumas composições. Então, fui ligado à música, né, à poesia, ao teatro. E tenho a facilidade de escrever essas coisas, né? Quando eu vim para Brasília, eu comecei a fazer cursos na área de cinema. Cada festival de cinema geralmente tem uma série de eventos paralelos. Oficina de roteiro, oficina de direção, oficina de produção, oficina de iluminação. E eu fazia todas, porque eu queria uma profissão em que eu pudesse usar minhas habilidades artísticas, né? Por exemplo, eu não fosse para frente das câmeras ser um ator, mas que eu pudesse dirigir o ator, pedindo a ele que me desse tal elemento, sabe, numa interpretação. Fazer roteiro de vídeo. Fui aprender a fazer roteiro de vídeo. Fui produzir, porque eu já produzia teatro, e também aprender a dirigir. Quando eu comecei a aprender isso tudo, que eu comecei a sentir que o ideal para mim seria entrar na área do vídeo, na área artística pelo vídeo, porque eu vou cantar no bar, vou começar minha carreira agora cantando no bar. Eu já tinha 2 filhas, então seria muito, né, perigoso para mim, né? Penoso. Penoso. Então eu resolvi investir nessa área do vídeo, porque eu tinha a música na trilha sonora, que eu podia pedir, olha, eu quero uma música assim, 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 né? Eu quero assim, assim, assim. Tem aqui a letra da música, você faz a melodia, tá? Ok, tá. Como aconteceu, né? Então eu comecei a fazer alguns trabalhos ainda quando eu era bancário e me dei bem. Eu digo, né, nesse trabalho aqui eu ganhei em uma semana o que eu levo um mês para ganhar, então eu acho que dá para meter a cara. Eu meti a cara no vídeo, então eu me transformei num produtor multimídia, que eu faço roteiro, faço programa de TV, aí também me envolvi com rádio. Por que eu me envolvi com rádio? Eu, aqui em Brasília, ouvindo a Rádio Nacional, eu percebi que ela tocava uma música linda, que não era uma música comercial, chamava Trem do Pantanal. Olha só. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, né? Cara, eu falei, poxa, essa emissora, ela toca música não comercial, então ela toca música independente. Eu vou me oferecer para os amigos de Belém para ser o divulgador das músicas deles aqui, em Brasília. Aí eu falei, olha, mandem disco para mim. Aí quantos? Manda uns 3 aí, porque aqui em Brasília nós temos uma bênção, que são quase 10 emissoras públicas de rádio. Olha. E essas rádios não têm por que ter programação comercial, que nem as outras que recebem jabá. A gente vai lá numa rádio dessa e fala assim, olha, esse daqui é um compositor maravilhoso, que vocês não conhecem, ele é de Belém, mas é um cara que faz um trabalho maravilhoso. Escuta a faixa 4 aqui. Daí levava uma indicação, o cara escutava, rapaz, que música linda, poxa, eu vou tocar esse cara. Então, era assim que eu fazia meu trabalho. Aí eu tive a inserção como divulgador informal, né? Levava os discos nas rádios. Então, na Rádio Nacional, quando eu fiz o meu primeiro programa, o Música no Ar, eu comprei um espaço chamado Música no Ar, né? De 5 minutos de manhã e 5 para as 5 da tarde. Aí eu comprei aquele espaço, arranjei um patrocinador
em que eu tocava uma música independente e fazia um comentário contextualizando quem era aquele autor. Uhum. Não era para tocar lá e dizer, ouvimos aí Tempo Destino de Nilson Chaves e Vital Lima, né, com os autores, né? Aí quem é que é Nilson Chaves? Quem é que é Vital Lima? Não, eu contextualizava sempre, né? Foi meu primeiro programa, eu produzia um texto, mandava a música, o cara tocava. Até que chegou a hora de eu produzir um programa inteiro de 1 hora, 2 horas, que foi o caso do Estação Brasil, né? Sem botar a minha voz para fora, né? Porque é aquela coisa, a gente ouve a própria voz e fala, isso, essa voz é muito feia, não vai rolar. A Rádio Câmara, por exemplo, em 2003, e o diretor de programação falou assim, estamos precisando de um programa de choro aqui, você conhece alguém assim que teria interesse de fazer um projeto? Assim? Aí eu falei, não, eu vou pensar. E saí assim, olha, na hora que eu saí da sala dele, saí assim. Pô, programa de choro, cara, veio exatamente ao encontro dos meus propósitos de vida. Porque quando eu tenho um projeto chamado Então Foi Assim, ele é dedicado aos compositores. Muitos deles, como J.C. Costa Neto, Sérgio Natureza, Ronaldo Bastos, ninguém conhece a cara desses caras, né? Verdade. Não conhece a cara. E a gente precisa mostrar pelo menos a voz desses caras, né? Fernando Brant ainda fazia show por aí, o Fausto Nilo ainda faz show, que é letrista, né? Mas o Abel Silva não faz show por aí, ele, né, tem até disco, né, com a voz dele e tudo mais, mas não vai para o Faustão, não vai para a TV, não vai no mostra cara. Então, a música instrumental, ainda mais o choro, ela viria me ajudar a preencher lacunas. Então, mais um projeto que preenche lacunas. Eu não quero jamais trabalhar com coisas comerciais, eu não vou jamais ser empresário de gente de sucesso, de Anitta, sabe, por mais capital que eu tenha. Por quê? Porque eu vim para essa vida para trabalhar exatamente com quem está precisando muito mais de espaço. E sabe? fazer o que você gosta, né? Não para enlouquecer, né? Não para enlouquecer e se escravizar. Pô, que barato, que legal isso. E assim você foi ganhando espaço e fazendo seus programas. Sim, aí um mês depois eu levei o projeto pronto para ele. Ele me levou ao diretor da rádio, ele falou, oxe, que legal esse projeto, eu já tinha a estrutura de um programa. Você então faz um piloto e mais 4 programas? Eu só ponho no ar um programa quando eu tenho 4 no estoque. Gravado. Perfeitamente. Aí eu fui trabalhar, né? Aí haja adquirir discos, comprei muito disco de choro, andava tudo por aí. O seu sopão foi todo em disco. Na verdade, eu fiz o programa de roda de choro, olha só. O choro é carioca, né? O choro tradicional é o carioca. Digo, sim, mas existe choro no Pará? Existe. Existe choro em Pernambuco? Existe. Em São Paulo? Existe. O choro está na raiz da música brasileira, né? Exato. Na verdade... Então, porque tem programa de choro, por exemplo, que o cara leva o regional para dentro do estúdio e só toca lá aquelas músicas clássicas. O Jacó do Bandolim, o Valdir Azevedo, um Pixinguinho, um Anacleto Medeiros, mas não toca um Henrique Yanes, não toca um Marco César de Pernambuco, né? Não toca um Sebastião Tapajós do Pará, não toca aí então. A lacuna que eu fui preencher, eu peguei um programa de choro em que eu toco o choro carimbó, com o sotaque paraense, o choro frevado, que vem lá do Recife, o choro com toada de boi, que vem lá do Maranhão, o choro seresteiro, que é de São Paulo, né? O choro matuto do sertão. Então eu toco tudo isso, né? Que barato. Se você for na casa de Dona Yaya lá em São Paulo, você só vai ouvir o choro, né? Nós dois estamos aceitando o convite. Você pode convidar que a gente vai. Mas, Rui, e aí, então, agora, depois você já falou, né? Em 2006 o programa de rádio acabou, você começou a gravar a escrever seus livros, publicou em 2008, e aí nós estamos em 2020, você com 5 livros publicados, 280 rádios repetindo você pelo Brasil afora. E o que você fez com o teatro, o que você fez com
com o Rui que você trouxe lá de Belém? Pois é, o teatro, o violão, por exemplo, que eu parei de tocar, a viola caipira que eu parei de tocar, é interessante que você escolha uma atividade que você faça bem, né? É verdade. Porque se você vai ser o ator, que você vai ser o violonista que toca no bar, um compositor que de vez em quando faz alguma coisa, você não vai ganhar uma notoriedade em relação a isso. E a gente busca, né? Busca isso. Eu não falo notoriedade nem a fama, mas o reconhecimento do trabalho que eu realizo, né? Eu deixei o violão há muitos anos, né? Deixei a viola caipira também, deixei o teatro para me dedicar à pesquisa e aos programas de rádio. Porque em 2010, a Rádio Nacional me convidou, agosto de 2010, 10 anos agora em agosto, eu fui convidado para fazer o programa Então Foi Assim. Então eu já fazia um programa de rádio que era o Roda de Choro. E convidaram para fazer o Então Foi Assim, eu achei uma delícia. Fui também, então sou 2 vezes radialista. Né? Se jogou de cabeça, né? Exato, e me dedico então à série de livros, né? Eu vou lançar no início do ano de 2021, o Então Foi Assim, Compositores Mineiros. Opa! Mesmo? Isso é uma enciclopédia, isso não é um livro. Caramba! E até o final do ano de 2021, eu lanço o volume 5. Na quarentena agora, quase eu concluo os mineiros. Faltam 6 textos para os mineiros, de 50 textos. E para o Então Foi Assim, volume 5, uns 20 e tantos textos que faltam só. Eu concluí. Que legal. E esses livros você está vendendo o quê? Você tem uma editora ou você está vendendo eles em versão digital também? Como é que é? Ainda não estou fazendo a versão digital, um e-book, mas ainda este ano sai a versão digital, né? Vai usar a Amazon ou vai para uma editora mais? Vamos usar a Amazon e na própria Abravídeo, que é a nossa ONG, né? A editora que já produz tanto os programas de rádio quanto os livros, né? Pelos programas de rádio, eu consigo fazer o merchandising dos livros. Então, as pessoas me ouvem em Pernambuco, me ouvem em Amparo, lá em São Paulo, aí no Rio, lá em BH, pela Inconfidência, viu, Adriana? Eu estou na Inconfidência há muitos anos. Né, com o programa Quando Então Foi criança, eu me lembro dessa arte. Então, quer dizer, eu estou fazendo merchandising dos livros e conseguindo vender. Né? Lógico que eu não consegui ainda vender maciçamente, mas um belo dia a gente consegue, né? Como é que surgiu o título, Rui? Então Foi Assim. Interessantíssima essa pergunta, Adriano. Esse título eu buscava. O Jason é publicitário, ele vai me dar razão. Eu precisava de um nome curto, em que eu pudesse trabalhar, que as pessoas olhassem de longe e vissem assim, poxa, me chamou a atenção, deixa eu me aproximar para ler, então, um subtítulo, né? Até então, quando eu estava escrevendo, era assim, 80 histórias da música popular brasileira. Ali era um título, obviamente, provisório, né? Então, como eu era muito visitado por compositores, por artistas, em função da minha relação com a música, eles chegavam lá no meu escritório e falavam, eu estou escrevendo uma história aqui, dá uma olhada aqui. Aí eu li e falava, cara, que interessante, eu não sabia dessa história, eu não conhecia, olha só, então foi assim. Isso, eu acho que disseram mais 10 ou 20 vezes, até eu perceber que ali era o título do livro. Era o título. Não foi só um que falou. E tem, inclusive, alguns artistas que eu entrevisto, e no final ele fala assim, tá, então foi assim, né? Quer dizer, até repete o título do livro. Isso. Agora, você imagina esse nominho pequeno, então foi assim? Essa interrogação que, na verdade, é a clave de Fá. Isso chama uma atenção. E quais são os planos para o futuro? Fazer projeto incentivado? Você nunca produziu show? Produzi. Cada livro que eu lanço é um show que a gente faz, né? Não.
Mas é um show literário, estou falando. Você nunca produziu um show musical, teatro, nada no palco? Claro. Não? É? Produzi. Sempre trabalhando com músicos independentes, Dércio Marques, Nilson Chaves, Zé Renato mesmo aqui em Brasília, Xangai. Xangai, olha! Isso, show aí em Brasília. Celso Viáfora, Celso Adolfo, sempre artistas independentes, né? Sei. E para o futuro, eu tenho na mão uma tarefa interminável. Eu vou lançar o volume 5 e o volume 6 já tem que estar no prelo. Aí nessa batalha, né, para conseguir lançar o volume Mineiros até o início de 2021 e na sequência, no segundo semestre, lançar o volume 5, né? E batalhando para conseguir, logicamente, patrocínios, esperando que a situação do Brasil melhore em relação à cultura, que nós estamos agora bastante marginalizados, né? Totalmente, conta, né? Da conjuntura, né? A falar nisso, você já vendeu seu apartamento em Paris, não? Poxa, olha só, né? Trabalha com incentivo e cultura, você deve ter um ali na Avenida de Foch, não? Pois é, ficou tão marginalizada a nossa lei de incentivo, né? Um absurdo, né? Ô, Rui, antes de eu me despedir de você, conta a história do Aliás. Como é que é o nome da música, afinal? Que é... do Aliás. Isso. É Zanzibar. Zanzibar. Zanzibar, essa melodia, Zanzibar, sim. É a melodia do Armandinho Macedo, né? Ele falou para mim que quando ele fez a melodia, ele estava na casa do pai dele, no Bonfim, lá em Salvador, e na verdade ele fez uma viagem para fazer essa melodia. Né? Que foi, inclusive, ele acha que ele viajou assim, sabe? Ele viajou muito longe, né? E outras o pai dele foi o Dodô ou foi o Osmar? O pai dele? É. Osmar Macedo. Osmar Macedo, né? Ele é o Armandinho, né? Então ele fez a melodia. Exatamente. Né? Ele fez essa melodia e procurou o Fausto Nilo para fazer a letra. E o Fausto, naquela época, nas parcerias com Moraes Moreira, estava estourado no Carnaval de Salvador. Ele ia para o Carnaval em Salvador e ficava assim, maravilhado de ver aquele povo todo na Praça Castro Alves cantando as letras dele, né? Era um negócio sério, né? E o Fausto é cearense. Então, na volta do Carnaval, o Armandinho passou uma fita para ele com essa melodia. E ele indo para o aeroporto, ele via umas pichações nos muros, né, das paredes, assim, das casas. Zanziblues. E também Se Ela Canto Provoca Maremoto. Ele não sabia o que era. Né? Não sei se você lembra disso, Jason. Eu lembro. Isso era a história do National Kid. Pois é, Se Ela Canto Provoca Maremoto. Ele não sabia o que era aquilo, ficou na dúvida. Inclusive aqui no livro, no volume, né, no volume 4, que conta essa história, fala também, desvenda essa questão do Se Ela Canto Provoca Maremoto, né? E ele veio no avião, botou a fita naquele tocador, não esqueço como é que chamava aquilo, né? Não é do meu tempo, como é que é, Jason? Aquele cassetezinho, como era um Discman, um negócio desse? Não, Discman. Walkman. Bem lembrado. Ele veio ouvindo a música e ele conseguia encaixar os Zanziblues, né? Num dos momentos lá da melodia, ele conseguia encaixar Zanziblues. Só que Zanziblues não era dele, uma coisa dele, era uma coisa que ele tinha lido, que tinha dono e que ele não queria se apropriar, né? Então ele achou que caberia bem Zanzibar. Aí fez a letra. E essa letra, quando ele entregou pro Armandinho, eles estavam gravando um disco da Cor do Som, não é? Tava precisando de música, estava no estúdio já, ele pegou e entregou a letra, e o Armandinho leu aquilo ali no azul de Jezebel, no céu de Calcutá, feliz constelação. Ele pegou, mas
ô Fausto, isso aí quer dizer o quê? Ele falou, isso aí quer dizer o que você quiser, cara. São palavras soltas que não têm um significado. Assim. É um araçá azul, né? É um araçá azul. Não tem um significado, né? Mas o Armandinho resolveu encarar, sabe? Achou legal. Disse, não, vamos nessa, né? E foram, então, para gravar. Só que faltava uma palavrinha para encaixar no momento lá da melodia que o Fausto não encontrava. E eles ficaram pressionando o Fausto. Fausto, tá faltando aquela palavrinha lá, cara. Eu estou procurando ainda. Mas nós estamos aqui no estúdio já. Tem que ser até hoje, no final da tarde. Porque amanhã a gente grava e já mata essa parada e essa música vai pro disco, né? Aí o Fausto falou, cara, que palavrinha difícil, não estou conseguindo encontrar, né? O Fausto morava na época no Rio de Janeiro e estava andando ali no Jardim Botânico, aí, perto da Rede Globo, né? Numa calçada, e tem uns botecos, né, que ficam lá cheios de gente, né? Aqueles pés sujos, né? Aí ele estava passando assim perto desse boteco, o cara veio, rapaz, o cara que estava bebendo lá, veio até a porta, cuspiu e levantou o dedo e falou, aliás, e voltou lá para dentro do bar. Aí o Fausto ouviu esse aliás, do jeitinho que a Adriana falou agora, né? Ele falou, a palavra é aliás, pegou o telefone público, bicha, ligou. Armandinho, já tem a palavra? Já tem a palavra? Tenho. Qual é a palavra? É aliás. Aliás. Rapaz, mas aliás. Aí ele se virou para a turma lá e falou, Fausto falou que a palavra é aliás. Né? Aí, aliás, mas começaram a repetir para ver. Pô, mas aliás. E ficou realmente o aliás, né? Tanto que ela vem solta ali, né? Aliás, basada, coisa azul, meu olho. É muito mais. Essa é a história de Zanzibar, né? Uma história assim, pé em cabeça. A letra não quer dizer, né? Quer dizer muita coisa e também não quer dizer. Não quer dizer nada, né? A metáfora, o poder da metáfora. Aliás, agora eu vou lembrar dessa história. Está no volume 4, Adriano. Vou chegar lá. Então, vamos caminhar para despedir. Você, por favor, fala aí como é que é o esquema da distribuição do livro, das suas redes e o que mais você quiser, tá? A série de livros está disponível no site específico, né? Que é entãofoiassim.com.br, né? E eu tenho aí os perfis no Instagram, no Facebook, canal no YouTube, né? Como Rui Godinho mesmo. Rui com Y, né? Rui com Y. Isso. E não esquece de chegar lá e dar like. Adriana, você tem alguma coisa para falar com os nossos espectadores? Eu quero agradecer primeiro ao Rui por ter aceito o nosso convite, né? Foi uma delícia estar com você e ter conhecido você através dos seus livros, daquele grande sorteio que eu participei. Sou uma sortuda. E com certeza você estará aqui novamente conosco. Eu acredito que você tenha muita história para nos contar. Tenho, sim. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Rui, querido. Você... Foi um prazer muito grande também te conhecer. Né? A Sonora está começando, a gente tem um projeto aí grande de fazer uma web rádio, TV, né? Por IP. E a gente, assim, lançou ela no meio da pandemia porque não tinha outro caminho, né? Não tinha outro jeito. Mas você vai integrar aí os nossos planos para shows e parcerias num futuro muito próximo. Vamos esperar que tudo isso acabe, né? Para a gente voltar à normalidade. Prazer enorme. Perdão? Falhou. A uma nova realidade. Isso, uma nova realidade. Uma realidade, uma nova estética, um novo conceito de fazer, né? Um novo conceito cultural. Adorei te conhecer, querido. Obrigadíssimo. Muito agradecido, Adriana, também, tá? Obrigada. Namastê. Um abraço grande. Sonora. Para quem curte música e seus bastidores.